Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ricardo Horta, gestor público federal, professor, pesquisador. Eu sou um dos idealizadores dessa iniciativa que vai ser apresentada a seguir nesse evento. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando virtualmente, registrar conosco a presença virtual de autoridades municipais de cidades que têm atravessado no último ano e meio a maior crise sanitária do último século. Prefeita Cíntia Ribeiro, de Palmas, prefeito Dário Saad, de Campinas, prefeito Edmilson Rodrigues, de Belém. É uma honra, é um prazer tê-los conosco. Estamos muito felizes de poder contar com a participação de representantes de municípios de todo o Brasil aqui. Inicialmente, eu quero dedicar essa campanha que nós vamos lançar hoje a todas as pessoas que têm sofrido nesse cenário, especialmente em nome das já 520 mil vítimas oficialmente registradas, seus familiares, e também a todos os profissionais de saúde, agentes de saúde, atores governamentais dos 3 níveis de governo, pesquisadores e cientistas que não têm poupado esforços para a gente enfrentar juntos esse vírus. Eu vou falar um pouco sobre como surge essa iniciativa que a gente vai apresentar hoje. Ela surge da percepção de várias pessoas da necessidade de melhorar os protocolos e de comunicar com credibilidade quais são as melhores práticas nacionais e internacionais diante das evidências científicas disponíveis para uma melhor prevenção da Covid-19. É um projeto que inicialmente junta cientistas com especialistas em políticas públicas. De um lado, nós temos a ANESP, que é a Associação de Especialistas em Políticas Públicas de Gestão Governamental, do nível federal, que traz a sua expertise em gestão pública. De outro lado, a gente tem o valioso conhecimento do Observatório Covid-19-BR, que já é uma referência nacional em evidências científicas sobre o vírus e sobre a pandemia no nosso país. É uma iniciativa que tenta suprir uma carência de informação de qualidade, de informação atualizada e confiável sobre a pandemia. A gente sabe que é uma pandemia também que muitas versões e informações distintas circulam e as pessoas ficam confusas, né? Então, nosso objetivo aqui é comunicar de forma simples, rápida, efetiva, os avanços científicos do último ano e meio no combate ao coronavírus. A mensagem mais importante é que a gente aprendeu muito desde o começo da pandemia e hoje nós temos mais clareza sobre qual é o principal mecanismo de transmissão do vírus da Covid-19. É a inalação de partículas virais suspensas no ar, e não, como se pensou no começo da pandemia, o contágio por superfícies. E a gente acha que, mesmo estando agora em julho de 2021, falar em prevenção continua muito importante. Primeiro, porque a pressão sobre o sistema de saúde continua, e a única forma de reduzir essa pressão é evitando que mais pessoas sejam infectadas. Segundo lugar, mesmo com as excelentes notícias no fronte de vacinação, a gente tem que lembrar que as vacinas disponíveis previnem o adoecimento, os casos graves, diminuem a mortalidade, mas não necessariamente previnem a transmissão do vírus. Mesmo aqueles países que já vacinaram em massa, mais rapidamente do que nós, a gente está vendo isso pelo noticiário, estão sujeitos a surtos e ao retorno de restrições mais duras. Então, eles também estão discutindo, muitas vezes, o retorno dessas medidas não farmacológicas de prevenção. Só que a gente também, entendendo e tendo uma profunda empatia pela dificuldade que os gestores locais encaram, pela pressão política cotidianamente que vocês estão sujeitos, a gente está pensando que a reabertura das atividades econômicas, culturais, escolares, etc., ela pode ser feita com mitigação de riscos, se a gente tiver protocolos melhores, né? A gente sabe que, muitas vezes, num debate, a gente não vai ter respostas 8 ou 80, a gente pode tentar um caminho melhor, a gente pode fazer melhor do que a gente está fazendo. Então, essa campanha, ela tem como principal premissa a ideia de que a gente tem que atualizar e informar as pessoas aquelas que são as 3 medidas mais importantes, que a gente está chamando de triângulo de prevenção, que é o uso adequado de máscaras, e aí é não só colocar qualquer máscara, mas saber se é uma máscara de qualidade, se ela está bem vedada e por aí vai. A importância da ventilação, ou seja, da renovação de ar, especialmente em ambientes fechados, que é uma coisa que só recentemente passou a ser falada aqui no Brasil e que nos protocolos internacionais já tem vários meses que é frisada como uma das mais importantes. E a questão do distanciamento, que está bem assimilada pela população brasileira, mas que a gente tem que adicionar uma coisa aí, que é considerar que tem uma diferença essencial entre locais abertos e locais fechados. Então, essas são 3 atitudes
que ainda podem, prefeita Cíntia, prefeito Edmilson, prefeito Dário, salvar muitas vidas. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou passar a palavra para 2 colegas que também participaram da elaboração desse material, com quem discutimos muito. E primeiro para o Vitor Mori, que é pós-doutorando na Universidade Vermont, membro do Observatório Covid-BR, e um dos grandes divulgadores nas redes sociais desses conhecimentos que a gente está incorporando nessa campanha direcionada para os prefeitos, tá? Para ele fazer as suas considerações, depois eu vou passar a palavra para a Gabriela Lota, que é professora da FGV e também membro do Observatório Covid-BR. Vitor, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra ter sido convidado para participar dessa live e também por ter participado desse projeto. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a evolução na compreensão sobre a forma como esse vírus é transmitido, né? A gente já tem quase 15 meses de pandemia, muita gente fala, nossa, parece que a gente parou em março de 2020, a gente parou no tempo. E eu discordo, eu acho que a gente evoluiu muito, a gente descobriu muita coisa sobre o vírus, a ciência avançou muito, muita coisa mudou. E até essas evoluções são parte da ciência. A ciência é um processo que vai se corrigindo à medida que a gente vai tendo novas informações, à medida que novas evidências vão surgindo. E eu particularmente considero que a compreensão sobre a transmissão de vírus respiratórios, especialmente o SARS-CoV-2, foi talvez uma das maiores revoluções científicas que a gente teve na pandemia. Vários conceitos que eram utilizados na definição e nos estudos sobre transmissão de vírus foram superados, como, por exemplo, a definição de aerosóis como menores que 5 micrômetros, a definição dos chamados procedimentos geradores de aerosóis. Hoje a gente sabe que o simples ato de falar já gera uma quantidade enorme dessas partículas potencialmente contaminadas que podem causar uma infecção. Então, traçando uma linha do tempo sobre como foi a evolução na compreensão sobre a transmissão, no começo, logo nos primeiros meses da pandemia, se falou muito sobre a transmissão por superfícies. Você encostar numa superfície contaminada e depois levar a mão, a boca, ao nariz, aos olhos. E aí se falou muito, além do álcool em gel e da limpeza, da higienização das mãos, se falou muito em higienizar superfícies, trocar de roupa depois que chega em casa, lavar o cabelo, tirar o sapato, limpar as compras. E com o tempo e com o surgimento de evidências, a gente descobriu muito rapidamente que esse risco de superfícies é muito baixo, né? Até o CDC estima que a chance de você se infectar por uma superfície contaminada é de menos de 1 em 10 mil. Ou seja, é um risco muito baixo. E a gente ainda gasta uma energia e um tempo desproporcional ao tamanho do risco nessas atividades, né? Como se falou muito sobre isso no começo da pandemia, e era um momento que as pessoas estavam mais alertas, estavam mais buscando informações, isso acabou ficando para a população. E aí hoje, com o cansaço da população, uma certa fadiga, um certo estresse com relação à pandemia, é um pouco mais difícil a gente atualizar esses protocolos e passar a forma de transmissão, né? Também se falou muito no começo da pandemia da transmissão por gotículas maiores. São gotículas mais pesadas, quando a gente vê aquela cena do espirro, né? Aquela nuvem de gotículas, e por serem mais pesadas, elas caem no chão a uma distância menor do que 1,5 m, 2 metros. E aí surgiu a importância do distanciamento de 1,5 m, 2 metros, né? E hoje a gente já sabe que o mais perigoso não são as partículas que caem rapidamente no chão, mas as mais leves que ficam flutuando. Então, em um local fechado, às vezes, 2 metros não é suficiente para você garantir a segurança da pessoa se o ambiente não está bem ventilado, né? Então, hoje a gente sabe que o maior risco são as partículas pequenas que ficam em suspensão em espaços fechados e podem ser inaláveis, que a gente chama de aerosóis. Mas aerosol é um termo um pouco complicado, um termo um pouco técnico. Eu costumo explicar a transmissão através de uma analogia com a fumaça do cigarro. A gente pode pensar que uma pessoa infectada com SARS-CoV-2 e que está num período infeccioso, ela está fumando. E quanto mais fumaça a gente inala, maior o nosso risco de se infectar com o vírus. Então, por exemplo, se eu estiver numa sala com alguém fumando, a sala estiver toda fechada, sem janela, sem porta, sem troca de ar, mesmo se eu estiver a 2, 3, 4, 5 metros da pessoa, eu vou acabar inalando muito dessa fumaça. Então, aí que está a importância de se ventilar espaços fechados. A ventilação
E a permanência em espaços abertos é talvez a medida mais importante de prevenção. E a gente acaba não falando tanto dela assim. Já em um local aberto, a fumaça que a pessoa está soltando, ela se dispersa, ela se dilui muito rapidamente no ambiente. Então, o risco acaba sendo muito menor. Né? Mas aí, reforçar que o risco não é zero. Né? Se eu tiver alguém exalando a fumaça direto na sua cara no ambiente aberto, ainda assim, a gente tem o risco de infecção. E aí entra a importância do distanciamento. Não é que existe uma linha que 1,5 m é seguro, 1,49 m não é seguro. Quanto mais próximo eu estou da pessoa, maior é a concentração de partículas potencialmente contaminadas. Então, maior a chance de eu inalar essas partículas. Então, aí entra a importância do distanciamento, da ventilação, manter espaços abertos, do distanciamento físico, e aí a última questão é o uso da máscara. A gente fala muito de usar máscara cobrindo boca e nariz, mas talvez o que seja mais importante na máscara é que ela seja bem ajustada ao rosto, sem vazamentos e saídas de ar pelas laterais. E é um ponto que a gente acaba não reforçando tanto assim. Aí também entra a importância de máscaras do tipo PFF2, que são máscaras que vedam muito bem ao rosto, máscaras que têm um excelente potencial, capacidade de filtração, e são máscaras que seriam muito importantes em locais de alto risco, então locais fechados, mal ventilados, com muita gente, onde a gente pode ter o risco de acumulação dessas partículas potencialmente contaminadas, né? E apesar de toda essa evolução da ciência, dessas descobertas sobre como o vírus é transmitido, a gente tem a sensação de que isso não chegou na população, justamente pelas dificuldades em se fazer essa comunicação, pelo cansaço da população, né? Também é importante atualizar os protocolos de segurança a partir desses novos conhecimentos científicos, e a gente percebe uma dificuldade, principalmente dos municípios menores, em atualizar os protocolos, justamente porque estão tão imersos no dia a dia do combate à Covid, acaba sendo complicado tirar um tempo para repensar esses protocolos, né? E aí dizer que as políticas de mitigação não precisam ser 8 ou 80. Ou a gente fecha tudo e mantém um lockdown super restritivo, ou a gente abre tudo e deixa tudo funcionando. A gente pode pensar em medidas de redução de danos, em manter ambientes em espaços abertos funcionando e fazer uma restrição maior em espaços fechados. Então, é lembrar que se a gente não compreende bem como a transmissão do vírus ocorre, a gente não consegue controlar a transmissão do vírus. E é muito importante que essa mensagem chegue na população para que no dia a dia as pessoas consigam entender os riscos e entender a melhor forma de se prevenir. Lembrando sempre do tripé da prevenção: ventilação, uso de máscaras bem ajustadas e distanciamento físico. E aí que entra essa campanha, buscando trazer essas informações de forma clara e atualizada. Muito obrigado, Vitor. Eu acho que quem está nos vendo conseguiu ver uma das virtudes que eu aprendi na nossa convivência desde que a gente começou a trabalhar junto nesse projeto, que é a sua capacidade de síntese de questões muito complexas que estão sendo discutidas aí em periódicos médicos de primeira linha, de uma forma que todo mundo pode entender. Eu acho que quem te acompanha nas redes sociais conhece essa sua característica. Obrigado pela sua fala. Eu passo a palavra agora para a Gabriela Lota, professora da FGV e também membro do Observatório Covid-19-BR. Bom, obrigada, Ricardo. Bom dia a todos e todas. Também queria dizer do meu prazer de estar aqui nesse lançamento, ao lado de prefeitos e prefeitas tão importantes nesse nosso enfrentamento à pandemia, e o prazer de poder participar desse processo inteiro e dessa campanha, né? O que eu trouxe aqui um pouco para conversar com vocês é sobre uma das linhas da nossa campanha, que nós entendemos como central mesmo nesse momento, depois de 15, 16 meses de enfrentamento da pandemia, que é o fortalecimento de profissionais da saúde para auxiliar a população nessas estratégias de prevenção e tratamento da doença, né? O Brasil tem o maior sistema único público de saúde do mundo, e nós temos uma figura particular nesse nosso sistema único que nos possibilitou, historicamente, enfrentar várias outras epidemias e várias doenças, que são os agentes comunitários de saúde ou as agentes comunitárias de saúde, né? Esses são profissionais, nós temos quase 300 mil agentes comunitários espalhados pelo Brasil, são profissionais altamente territorializados, que têm contato cotidiano com a comunidade, porque eles residem no mesmo território onde eles trabalham, e nós, historicamente, sempre tivemos experiências muito bacanas de usar os agentes comunitários para enfrentamento de doenças, como foi o caso, historicamente, da mortalidade infantil por diarreia, e mais recentemente com a dengue, com Zika e com H1N1.
Os agentes comunitários são profissionais centrais no enfrentamento desta pandemia, porque ela é uma pandemia com características de transmissão comunitária que precisam de prevenção. E nada melhor do que levar informações para pessoas que estão na comunidade para garantir a prevenção. No entanto, o que a gente viu nessa nossa epidemia, com raras exceções, é que, infelizmente, os agentes comunitários não foram bem utilizados, não foram valorizados, não receberam equipamento de proteção individual, não estão sendo utilizados na estratégia de enfrentamento, e mesmo agora na campanha de vacinação, em vários lugares, os agentes comunitários não estão atuando como eles sabem, podem e com todo o potencial que eles têm. Nesse sentido, nós decidimos, nessa campanha, investir em um material que pudesse ajudar os agentes comunitários a atuar e a potencializar essa atuação deles enquanto atores que levam informação, que estão no contato cotidiano com a população. A gente desenvolveu, portanto, uma cartilha em parceria e com apoio aí da CONAX, da Confederação dos Agentes Comunitários, que nos subsidiou com as perguntas que os agentes comunitários não sabem responder, com as dúvidas que eles têm ou recebido ou que eles mesmos têm, né? E elaboramos uma cartilha com uma linguagem bastante simples e acessível para que eles possam ser capacitados e a gente, portanto, potencializar o trabalho dos agentes comunitários nas estratégias de prevenção e de cuidado da população, né? Vou reforçar, agentes comunitários são altamente capilarizados, ninguém melhor do que eles para saber quem é a população em risco, quem é que não está usando máscara, onde tem aglomeração, quais são os lugares que estão abrindo e que não poderiam. Os agentes comunitários sabem tudo o que acontece no território, mas para eles atuarem e poderem ajudar na estratégia de prevenção e tratamento, eles precisam ser bem informados, eles precisam ser apoiados, eles precisam receber equipamento de proteção individual e eles precisam ter valorização por parte do sistema público de saúde e por parte dos governantes a respeito da importância do seu trabalho, inclusive porque um dos trabalhos que eles vão ter é de dizer para a população o que eles estão fazendo de errado. E para eles poderem dar bronca, para eles poderem cobrar o uso de máscara e distanciamento físico, eles precisam ter respaldo político de que o que eles estão fazendo e cobrando da população está correto e eles têm apoio. Então, nesse sentido, só queria reforçar essa nossa estratégia da campanha de subsidiar agentes comunitários com informações que eles precisam, né? Então, a gente fez rodadas de conversa com eles, perguntando o que vocês não sabem, o que vocês escutam da população que vocês não sabem responder a respeito de máscara, da transmissão, da vacinação, da dinâmica da doença, e essa cartilha a gente espera que possa ajudar vocês, prefeitos e prefeitas, a fortalecer a ação dos agentes comunitários como atores centrais no enfrentamento à pandemia. É isso, obrigada. Obrigado, professora Gabriela. A professora Gabriela é referência no campo de estudos da burocracia, professora da FGV, e ela acrescentou a essa campanha esse elemento essencial de entender como que a gente poderia contribuir para que a máquina pública funcione e dê a resposta à pandemia. Então, nisso, o papel dos agentes de saúde é chave, e por isso é um dos focos das entregas que a gente tem nessa campanha. E antes que a gente vá para o debate, eu vou só apresentar muito rapidamente o que é essa campanha, então, quais são essas peças, o que a gente está disponibilizando para que prefeitos e prefeitas possam fazer também, usar esse material para fazer as suas próprias campanhas conforme as especificidades locais. A gente sabe que o Brasil é um país continental, muito heterogêneo, né? Municípios muito diferentes entre si, mas a gente tentou fazer um material que pudesse ser adaptado à realidade de cada um deles, né? O conceito da campanha é que o melhor jeito de se proteger é saber como agir, daí essa ideia de explicar para as pessoas por que determinadas condutas previnem, diminuem o risco, né? Então, é explicar como que funciona a transmissão do vírus para que as pessoas saibam se cuidar, e assim atualizando os protocolos conforme o triângulo da prevenção, que a gente já mencionou, máscara, ventilação e distanciamento. Eu vou pedir para... A Flávia já colocou aí, a Flávia Ferrari é a nossa grande comunicadora, ela é responsável pelas redes do Observatório Covid-BR, e ela está mostrando aí agora para vocês a cara do site, é um site que já está no ar, vocês podem acessar, ele está na plataforma do Corona Cidades, que muitos prefeitos e prefeitas já conhecem. Então, a gente fez uma nova aba nessa página com esses materiais. A ideia é que a gente transmita a informação
e propicie essas peças para que os prefeitos e prefeitas possam usar. Então, por exemplo, ali na aba de transmissão e prevenção, a gente colocou com uma linguagem simples como funciona a transmissão do vírus, colocamos referências de periódicos médicos, porque a gente sabe que várias equipes de saúde vão querer ir por conta própria atrás dessas informações, elas estão todas lá, então a gente teve a preocupação de colocar notas de rodapé, de explicar com uma linguagem simples, com imagens, como que isso funciona. Então, vocês estão vendo ali, tem notas de rodapé para quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, além do que a gente fez. Então, aí tem informações sobre testagem, sobre como fazer isolamento em casa em caso de teste positivo, como usar máscara. Então, é uma informação mais aprofundada. E inspirados pelo site do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente sentiu que muitas vezes uma dificuldade que os gestores podem ter é fazer protocolo é muito difícil, né? É uma questão técnica muito sofisticada. A gente queria, na verdade, facilitar o trabalho de todos os gestores públicos locais e adiantá-lo com base no que a gente viu de outros protocolos de outros países, né? E adaptado a cada situação. Então, bar e restaurante, igreja, ônibus, escola, comércio. Então, várias sugestões para que, conforme a realidade local e conforme decisões que são políticas, que são tomadas pelas autoridades municipais em conjunto com a sociedade, evidentemente, né? E com o empresariado, enfim, para que todos possam atualizar esses protocolos. A gente também, atualizando uma proposta que já tinha sido feita no Corona Cidades no começo da pandemia, a gente também colocou um passo a passo para gestores públicos, o que eu faço na frente de prevenção, né? Eu estou preocupado com vacina, mas quero investir em prevenção também. O que eu posso fazer? Tem várias propostas, várias sugestões, também com base em artigos científicos, também com base em boas práticas, várias sugestões do que fazer. E aí nós temos uma aba especificamente voltada para agentes comunitários de saúde, para agentes de combate a endemias, onde se pode baixar esse guia, essa cartilha, formato cartilha, que tem essas perguntas e respostas que a professora Gabriela Lota apresentou. E, por fim, a gente vai ter uma área do site onde as pessoas podem baixar esses materiais, que são materiais para redes sociais, então, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, customizá-las, então, às vezes, colocar um cartão postal da cidade, para adaptar aquela peça para a realidade das pessoas, para que as pessoas se reconheçam naquela campanha. Pode colocar o brasão da prefeitura, então a gente colocou tudo com licença aberta, para que as peças possam ser alteradas. A gente tem um guia também de como alterar essas peças. E, por fim, eu vou pedir à Flávia a gentileza de passar 2 vídeos que trazem essa concepção da campanha para que todo mundo possa assistir, para que eu possa imediatamente depois passar a palavra para os prefeitos que nos honram com a sua presença aqui hoje. A pandemia não acabou, mas minha vida já voltou quase ao normal. E agora? Como me proteger de forma eficiente? A gente sabe que nem todo mundo pode ficar isolado durante a pandemia, mas também sabemos que se todos realmente se protegerem, venceremos o vírus mais rápido. Por isso, a Anesp e o Observatório Covid-19 BR lançaram uma campanha para ajudar prefeitos e prefeitas a comunicarem à população os protocolos atualizados de prevenção contra a Covid-19. Estes novos protocolos são baseados no triângulo da prevenção: uso correto de máscara, distanciamento e priorizar ambientes bem ventilados. Além disso, a campanha ainda mostra as diretrizes preventivas para locais abertos e fechados e a importância das vacinas no combate à pandemia. Acesse o site da campanha e veja todo o material. Você também consegue baixar peças editáveis para montar sua própria campanha. O melhor jeito de se prevenir é saber como agir. A importância de se vacinar contra o coronavírus. A vacinação é a maneira mais eficaz de combater a Covid-19. Foi através das vacinas que vencemos doenças como o sarampo, a difteria e a coqueluche. Mas a vacinação é uma estratégia coletiva. Não adianta poucas pessoas se imunizarem.
Quanto mais pessoas vacinadas, menor a chance da transmissão do vírus e a sobrecarga do sistema de saúde. Por isso, se chegou a sua vez de se vacinar, não pense duas vezes. Independentemente do tipo ou do produtor das vacinas, a eficácia das que estão sendo aplicadas foi comprovada pela Anvisa. E o risco dos efeitos colaterais é muito menor que o risco de contrair o vírus. Mas não se esqueça, a vacina só terá efeito se você tomar as 2 doses, respeitando o intervalo entre elas. Se você perdeu a data da primeira ou segunda dose, não perca tempo. É melhor tomar vacina atrasado do que não se vacinar. Vacina boa é vacina no braço. Proteja-se. Tome a vacina. Muito obrigado, Flávia. Então, a gente sabe que prefeitos têm passado por múltiplos desafios. A gente, inclusive, quer ouvir agora justamente a experiência de quem está na ponta, de quem está enfrentando isso. Essa nossa ideia de fazer essas peças customizáveis, esse guia por atividades, essa cartilha para CS, até uma proposta de decreto municipal, caso alguma prefeitura ainda não tenha feito uma lei ou um decreto próprio, a gente tem uma sugestão que está lá no site também que pode ser baixada. A ideia é adiantar o trabalho de vocês e sobretudo, sabendo que as decisões, elas sempre são conforme a realidade local, conforme as dificuldades de cada município. Então, são sempre sugestões, são orientações. A gente quer facilitar o trabalho de vocês para que vocês não tenham que reunir especialistas de novo. Já estamos aqui para servir vocês, para ajudar vocês. Essa é a ideia. Então, agora a gente vai passar para uma parte que eu estava ansiando muito, inclusive, de ouvi-los. A gente vai fazer uma parte de debate, de comentários e troca de experiência. Eu vou passar a palavra. A gente tem 3 prefeitos aqui conosco. A prefeita Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, vice-presidente de Relações Institucionais da Frente Nacional de Prefeitos e vice-presidente do Consórcio Conectar, que é um dos apoiadores, aliás, são 2 dos apoiadores dessa iniciativa, né, a Frente e o Consórcio. Vou falar um pouco mais sobre eles mais à frente. O prefeito de Campinas, Dário Sade, que é vice-presidente de Saúde da Frente Nacional dos Prefeitos, e o prefeito Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, vice-presidente de Cultura da Frente Nacional de Prefeitos e vice-presidente do Consórcio Conectar também. Eu passo primeiro a palavra à prefeita Cíntia, que nos prestigia, e em seguida aos outros 2 prefeitos. Obrigado por estar conosco, prefeito. Imagina, Ricardo, sou eu que agradeço. Bom dia a todos. Para nós, eu posso dizer que, como gestores locais, e aquilo que você resumiu em sábias e curtas palavras, nunca vivemos na história moderna do nosso país algo tão impactante. E claro que, para nós, gestores, em contato direto com as pessoas, eu falo que realmente nas cidades, nos municípios é onde tudo acontece. As pessoas ainda têm essa visão, né, da União, dos governos estaduais, ainda como muito distante. Então, obviamente, fomos automaticamente os mais impactados em tentar encontrar soluções imediatas, e como a professora Gabriela colocou, assim como o Dr. Vitor tem pesquisado isso junto contigo, Ricardo, nós tínhamos uma incerteza muito grande quando isso tudo começou. E claro que 1 ano e meio, 15 meses depois, o cenário é muito diferente. Nem de longe também imaginávamos que fôssemos ter uma vacina em tão curto intervalo de tempo. Agora, é fato que aprendemos muito com a experiência de países, de outras nações, de outras cidades, e o Comando Central fez e faz uma grande diferença nisso tudo, quer seja para os protocolos do que fazer, como fazer essas orientações. Eu acredito que os mais de 5.500 prefeitos brasileiros, assim como eu, e dividimos isso dentro da Frente Nacional de Prefeitos, dividimos isso dentro do observatório, e com uma série de agentes aí trabalhando 24 horas, que nós temos as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades, alguns mais impactados, outros menos. Aqueles que fizeram a opção por seguir a ciência, por seguir aquilo que os nossos pesquisadores, assim como vocês 3 aqui tão bem representam, que contribuem valorosamente para hoje nós termos alguns protocolos a seguir, eu lhe digo que foram os gestores mais penalizados, viu? Aqui mesmo as pessoas diziam, né, essa prefeita é uma general. Eu falei, olha, eu estou meio igual galinha choca, sabe? Quando vê que o tempo assim está fechando, a gente reúne e coloca os filhotinhos tudo ali embaixo do braço, na hora que ficar mais segura eu vou soltando aos poucos. Nós conseguimos realmente, assim, nós estamos falando de 306 mil habitantes para uma capital, né? Nós conseguimos realmente aí números, não são números a serem comemorados, ainda tivemos 582 óbitos,
Hoje nós temos uma taxa de ocupação hospitalar entre leitos clínicos e leitos de UTI em torno de 51%. É aquilo, né, Ricardo? Foi tudo muito difícil para chegar até aqui. Aquelas pessoas que desacreditam em tudo que você faz, uma guerra constante sobre os decretos que nós editávamos, justamente por não termos segurança, por não termos ainda um norte de como agir, antes, inclusive, da chegada das vacinas. Agora mesmo, cumprindo o Plano Nacional de Imunização, ainda assim, essas diretrizes ficaram muito soltas por parte do próprio órgão regulador, do Ministério da Saúde. Então, nós ainda sofremos uma pressão muito grande. Palmas é a 25ª capital em número de recebimento de doses, né? E a justificativa que o Ministério da Saúde nos dá, inclusive, é por termos uma população muito jovem, né? Então, aí fomos sendo deixados um pouquinho para trás, e com isso não conseguimos evoluir tanto na vacinação quanto os estados vizinhos, quanto algumas cidades vizinhas, e a cobrança é natural. Prefeita, por que a gente não vacina com tanta eficiência? Porque, eficiência nós temos, 87% das doses recebidas já foram aplicadas, mas para nós evoluirmos é preciso receber vacina. Então, o fato das pessoas aí não entenderem muito como isso funciona, né? Quem compra a vacina, quem distribui e quem aplica, essa competência tripartite, né, por parte da União, estados e municípios, ainda existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. E, além de tudo isso, uma confusão muito grande também sobre os protocolos, aonde abrir, quando abrir, como. E eu confesso para você, doutor Ricardo, que aqui, com o coração aberto mesmo, para nós, gestores, é motivo de muita alegria essa parceria, né, principalmente de saber que a ANESP, junto com o Observatório Social, reúne hoje informações muito importantes, orientativas, né? A professora Gabriela falando aí, eu já imaginando a cartilha chegando aqui, para nós termos, com certeza, esse respaldo maior nos nossos protocolos diários, né? Não imagina o quanto é exaustivo você editar decretos, né, com medidas restritivas, as pessoas entenderem isso. A gente sabe que nós estamos numa crise de saúde, mas que tem reflexos na área social, educacional, e principalmente na econômica e financeira das nossas cidades. Mas fazer as pessoas entenderem tudo isso e abraçar a causa junto com você realmente foi algo assim desafiador até aqui. Então, hoje me conforta muito, né? Ouvir o doutor Vitor falar em curtas palavras, né? Consegue resumir tudo isso. Ele falando lá do tripé, eu falei, tripé maravilhoso, que a gente defende isso há tanto tempo, e algumas pessoas sequer acreditavam, né? Mas que bom, hoje termos, né, subsídios fortes o suficientes em dados científicos, respaldados por organismos importantes, por pessoas que pesquisam, que estudam isso a fundo, nos faz realmente, assim, não nos deixa numa posição tão confortável. O vírus ainda está aí, a pandemia ainda está acontecendo, mas trabalhar de forma preventiva em qualquer cenário, para qualquer gestor público, é com certeza, né, investir em prevenção é com certeza deixar de investir o dobro ou 3 vezes mais lá na ponta para socorrer qualquer situação emergencial. Então, em particular, eu deixo aqui o abraço de todos, inclusive o nosso presidente, Valdo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que inclusive conseguimos aí esses 3 milhões de doses da Janssen, né? E o coração aqui estava apertado quando via ainda aquelas doses lá paradas, e meu Deus, vacina boa é vacina no braço. E nós aqui ainda naquela agonia para poder conseguir receber essas vacinas de dose única para seguirmos aí com a imunização de boa parte da nossa população. Mas fica aqui, doutor Ricardo, professora Gabriela, ao Vitor Mori também, o nosso reconhecimento, né, por acreditarem e investirem na ciência, por acreditarem no SUS, o maior sistema público de saúde do mundo, do qual a gente se orgulha muito e que funciona. A professora Gabriela falou com toda a propriedade. Os nossos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, aqui eles viraram, inclusive, o doutor Ricardo, viraram fiscais de postura da prefeitura também, viu? Aonde vão as frentes, né, de trabalho e as forças de segurança trabalhando em conjunto, na fiscalização, todos os finais de semana, eles estão juntos. Aqui eu editei um decreto, inclusive, convocando eles para essa força-tarefa. Se sentiram super prestigiados, e é isso. São eles que estão na porta da casa das pessoas, que conhecem a realidade local, e estando empoderados pelo poder público, de fato, eles conseguem um rendimento maravilhoso em todos os sentidos. Vou ficar guardando do lado de cá agora a cartilha, viu? Mas parabéns mais uma vez, né? Eu acredito que a hashtag aí, informar, prevenir e salvar, vai ser com certeza um divisor de águas para todos nós, né? Contem com a parceria da capital mais jovem do país. Assim que isso tudo passar, e vai passar,
Eu quero recebê-los aqui para a gente poder avançar aí em dados, tecnologias, publicar pesquisas sobre as grandes coisas que nós fizemos ao longo desses 15 meses, viu? E posso dizer que 15 meses, né? E sendo boa parte deles agora com 4 meses aqui, um pititico palmeirense chegando junto no meio dessa, né, dessa segunda leva, que foi tão difícil essa segunda fase, essa segunda onda da pandemia. Eu recebi a grata notícia de mais um bebezinho, eu que já sou mãe de um de 13 aninhos, né, tem um outro palmeirense aí a caminho, no meio disso tudo que está aqui fora, que ainda é uma grande confusão, né? Mas, mais uma vez, Ricardo, parabéns a todos que integram, né, a Anesp, o Observatório Social, parabéns à professora Gabriela, ao doutor Vitor também. Continuem, sim, defendendo o SUS, defendendo a ciência, defendendo o Brasil. Sinto muito orgulho enquanto gestora, enquanto mãe, enquanto mulher e cidadã do trabalho que vocês fazem. Para mim, hoje, o dia, com certeza, aí é uma sexta-feira, sextou com S, né, de sabedoria e de reforço para a ciência, viu? Mais uma vez, muito obrigada e parabéns a todos vocês. Obrigado, prefeita Cíntia, pelas palavras tão inspiradoras. Receba nosso abraço virtual, por hora tem que ser virtual. Eu acho que a firmeza, a serenidade e o carinho no seu discurso refletem, com certeza, uma preocupação muito grande em governar da melhor forma possível. E que venha com muita saúde essa criança ao mundo. Passo as palavras agora ao prefeito Edmilson, de Belém, para o seu momento de fala. Poxa, em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade. Já faço uma autocrítica. Eu conheço a plataforma, o portal Informar, Prevenir e Salvar, mas precisamos usar mais nas nossas redes sociais, tanto pessoais quanto da prefeitura. Então, essa iniciativa apoiada pela Frente Nacional e o Conectar dá uma potência informativa, formativa, né, e de prevenção muito grande para as cidades e para a sociedade. Nós vivemos uma ebulição, as pessoas querem ter informação, mas são tantas informações, inclusive até de datas de vacinação, idades a serem vacinadas, data em que as vacinas só comportam vacinar comorbidades ou determinadas categorias profissionais, não é? A nossa linha, pegando uma cidade há 6 meses com problemas financeiros sérios, eu me assustei um pouco quando, extra-orçamentariamente, o secretário chegou e disse, olha, pelo menos 178 milhões novos nós precisamos, porque precisamos contratar pelo menos 1.000 pessoas para atuarem na vacinação. Precisamos de toda uma logística, precisamos implantar pelo menos 10, mas o projeto são 16 clínicas de campanha para não permitir o contágio de pessoas que, porventura, levem um filho com uma fratura na perna ou alguma dor de cabeça que não necessariamente tenha vínculo com a questão da Covid e está junto com aquela criança ou aquele adulto que está espirrando e tem sintomas da Covid. Então, as clínicas de campanha foram fundamentais para funcionar ao lado de cada unidade, nas principais unidades das 8 regiões administrativas, acessíveis ao povo, de modo a funcionar como um mecanismo de prevenção, digamos, né? Onde se fazia o teste e tudo mais. Já desativamos algumas, depois da segunda onda, que foi um momento talvez mais doloroso para mim, porque a Amazônia é gigante demais. No entanto, Manaus passou aquela situação toda, né? De pessoas morrendo asfixiadas. E logo menos de um mês depois, a região do Baixo Amazonas, Santarém, onde tem até Alter do Chão, um paraíso, mas as pessoas também enfrentando dificuldades enormes. Então, felizmente aqui, a despeito das diferenças político-partidárias, nós conseguimos criar um diálogo com o governo do Estado. E isso nos propiciou unir o nosso comitê técnico, com apoio dos laboratórios e departamentos da Universidade Federal do Pará,
da Universidade Federal Rural da Amazônia, que tem um nome rural, mas ela tem atuação em várias áreas, inclusive do ponto de vista da inteligência artificial, foi exatamente a Rural da Amazônia. Aliás, de onde eu sou professor de carreira, que fez o acompanhamento da curva de infecção e nos deu muita segurança para governador do estado e seu secretariado, prefeito com secretário de Educação e equipe mais da Procuradoria Municipal e os prefeitos demais da região metropolitana, de modo que os procuradores iam, porque o decreto estadual saía e a adaptação municipal também. E praticamente uma repetição, porque era feito baseado em acordo. Porque no ano passado nós tivemos UPAs fechadas, porque não havia diálogo entre um prefeito de um partido e o governador de outro. Então, eu disse, olha, as diferenças não podem ser obstáculo ao objetivo de prevenir a doença, cuidar de quem foi infectado, salvar vidas. E, nesse sentido, quando algumas UPAs estavam realmente de manhã cedinho, o levantamento era feito, e olha, tem 50 pessoas na espera de leito, porque estão entubadas na UPA ou tem UTI. Então, essa relação, a regulação do Estado e a regulação municipal permitiu que em nenhum momento nós tivéssemos alguém morrendo por falta de leito de UTI, sabe? Então, isso para mim foi um alívio, né? Porque eu tenho sofrido, como qualquer ser humano sensível e comprometido com a humanização da humanidade, né? Com a vida, né? Nós todos estamos muito sensibilizados. Eu me pego chorando às vezes com as estatísticas, sabe? E se a preocupação social deve pesar para todos nós que temos compromisso, né, com políticas públicas e com a defesa da vida, na condição de representantes da soberania popular, né, que nós vivemos numa democracia representativa, claro que os problemas são muitos. E eu diria assim, como estão as pessoas que detectaram um tumor maligno, um câncer ou outra doença crônico-degenerativa, e nesses meses, cerca de 1 ano e meio da descoberta da pandemia, do início da pandemia, adiaram o tratamento porque a estrutura de certos municípios não permitiu que resolvesse os problemas de uma pandemia e, ao mesmo tempo, mantivesse as cirurgias eletivas, o tratamento radioterápico, etc., né? Então, há problemas sérios a serem resolvidos e o meu sonho é que nós não vivamos uma terceira onda. Essa é uma pergunta que eu faço, porque Israel e outros países que avançaram muito na imunização agora estão tendo um processo massivo de reinfecção e os cuidados voltaram a ocorrer do ponto de vista das restrições em relação ao uso de máscara e mesmo de aglomeração pública, né? Notícia recente em relação, por exemplo, a Israel, né? Então, o que tem realmente de científica nessa informação de que essas novas cepas realmente são um risco e que as vacinas, porventura, podem não ser suficientes as atuais para conter esse poder de infecção das novas variantes, né? São perguntas, né? Tem dilemas para todos nós. Eu tenho um dilema pessoal, é uma tristeza minha. Eu tenho um neto que vive no interior de Minas, distante de mim, filho do meu filho de 27 anos. Ele completou 3 anos e metade da vida dele sem um acompanhamento mais detido. Ele foi diagnosticado no TEA, portanto, dentro do transtorno do espectro autista, e a família da minha nora envolvida, eu ajudando, com terapeuta ocupacional, né, e psicólogo, e fonoaudiólogo, e neurocirurgião, e de repente tudo isso se inviabiliza. Imagina o que representa de atraso na primeira infância, quando realmente as conexões neurais e as sinapses mais podem ser potencializadas por uma criança tida como normal. Imagina uma criança com deficiência, como, por exemplo, o autismo, né?
não sou eu apenas que sofre esse drama, né? Então, realmente, muitos estão sofrendo o drama da perda, né? São mais de 520 mil mortes. E eu fico, assim, muito feliz de ouvir a minha querida colega Cíntia Ribeiro, sabe? Daqui a pouco vou ouvir o Dário, e a honra de ser vice-presidente da Conectar, um consórcio que reúne 2.600 municípios, de tudo quanto é partido, me dá-se uma sensação de que nem tudo está perdido, né? Que a República resiste, apesar de forças retrógradas, né? Obscurantistas, negarem a ciência e até incentivarem, né? As pessoas a não usarem máscara. Aí, contra tudo o que vocês, Ricardo, Vitor, Gabriela, nos ensinam como cientistas, né? E que realmente, se havia dúvidas em relação a algumas questões, né? Hoje há muitas certezas, por mais que novas dúvidas surjam, exatamente porque a nossa incapacidade de avançar mais rapidamente na imunização tem gerado essas novas cepas, né? Então, eu sou de uma cidade quente e úmida no clima. Em Belém, 30 graus dá a sensação de mais de 40. Por quê? Porque a ventilação é muito baixa e nós respiramos água. Ora, a minha luta como arquiteto sempre foi adaptar as escolas à ventilação cruzada, exatamente o que é necessário no momento de pandemia. Desgraçadamente, e com uma certa razão, professores e alunos, por conta do calor, passaram a lutar para a implantação de sistemas de refrigeração mecânica. Aí você fecha as salas, inviabiliza a ventilação cruzada e potencializa a infecção. Agora que nós alcançamos 39,2% com primeira dose e 16,2% com segunda dose. Alcançamos na população idosa quase 92%. Das 199 mil e poucas pessoas idosas, nós avançamos para quase 190, realmente avançamos bastante para essa idade. Hoje nós estamos vacinando as pessoas com 37 e 38 anos. Avançamos muito na área da comorbidade e no sábado fomos a primeira cidade a vacinar bancários. Mas sempre com muito cuidado, porque às vezes vem a pressão, como observou a nossa prefeita de Palmas, e muitos prefeitos resolvem adiantar a aplicação da primeira dose e fica sem a segunda. Então, o cuidado da nossa equipe é não colocar o pé no freio de modo a inviabilizar o uso de vacinas, mas na medida que a gente vá tendo a segurança de que o governo do Estado, nesse diálogo, vai realmente repassar aquilo que cabe, pelo menos proporcionalmente à prefeitura, né, com informação do número populacional por cada faixa etária, por cada situação de comorbidade ou área da segurança, como ontem nós vacinamos, complementando a área da segurança. A área da saúde avançamos muito, assim. Então, praticamente 100%, porque, inclusive, já os garotos, estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, que atuam como estagiários, já estão vacinados. Então, ainda assim, é pequeno o percentual de vacinação global com 2 doses, né? Então, isso me deixa, como prefeito, muito preocupado e me dá a certeza de que o Conectar tem cumprido um papel importante, apesar, digamos, de normas serem questionadas e, às vezes, a dificuldade mesmo até dos países que produzem as vacinas de legitimarem os municípios. Mas esse contato com a Embaixada Norte-Americana, essas 3 milhões de doses da Janssen aí, só mostra a importância do Conectar, né? O debate que nós fizemos com o representante oficial da Sputnik V, por exemplo, né? Assessorados por epidemiologistas, por especialistas, eu creio que isso vai dando um fôlego, assim, uma convicção de que essa campanha cumpre um papel fundamental e estratégico, até porque
eu estou convencido de que nós podemos superar a pandemia, mas certamente o vírus continuará aí infectando, né? Então, quiçá nós consigamos, em breve, criar as condições para que a pandemia seja neutralizada com um percentual bom de imunizados, né? Para que possamos, de forma mais planejada, como já fazemos com a HNU e outras morbidades, né? Algumas Sim. tropicais muito comuns aqui na Amazônia, né? Então, o Brasil realmente é uma potência, né? Em termos de política de imunização, basta ter gente séria no comando, né? Que os cientistas, os técnicos fazem a sua parte. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo e fico à disposição e para qualquer ajuda que vocês julguem necessária para mobilizar em favor dessa campanha, tá? Obrigado. Muito obrigado, prefeito Edmilson, obrigado pela sua presença, obrigado por passar por um mosaico tão amplo, justamente dos desafios que os prefeitos têm enfrentado. Eu tenho certeza que vários dos prefeitos que estão nos vendo ao vivo agora e que vão ver esse vídeo depois, vários prefeitos e prefeitas vão se identificar com diversos desses desafios e problemas que o senhor colocou. E eu acho que o mais importante, e aí a importância de iniciativas como essas da Frente Nacional para Prefeitos, do Consórcio Conectar, que congregam prefeitos, como o senhor bem disse, de vários partidos, é mostrar que ninguém está sozinho, que apesar de tudo, estamos juntos nessa, temos um objetivo comum. Obrigado por nos dar esse olhar. E, por fim, eu passo a palavra ao prefeito de Campinas, Dário Saad, que está ali conosco com sua equipe, para que ele possa trazer suas contribuições. Bom dia, Sr. Ricardo Horta, da Anesp. Quero saudar também os prefeitos, prefeita Cíntia, de Palmas, prefeito Edmilson, de Belém, também os técnicos que falaram, a Gabriela e o Vitor Mori. Para mim é uma alegria, como vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos para a Área de Saúde, poder participar dessa iniciativa tão importante. Quero, sem dúvida, parabenizar a Anesp e também o Observatório Covid-19-BR por lançamento dessa plataforma, desse site, dessa campanha. Para mim é fundamental. Essa plataforma, esse site, ele vai poder qualificar tanto os nossos trabalhadores, profissionais de saúde, como a população em geral. E será um instrumento muito importante no combate às fake news. Quero aqui anunciar, do meu lado, o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, e a diretora de Saúde, de Vigilância e Saúde, Andréa von Zuben. São dois das dezenas de técnicos, médicos, especialistas que nos acompanham, que nos norteiam no combate a essa pandemia. Essa iniciativa da campanha Informar, Prevenir e Salvar é fundamental. Nós aqui adotamos medidas restritivas, posturas firmes da cidade de Campinas, mas se você não conquistar, se você não informar, só na repressão você não consegue. Então, parabenizo, eu já entrei no site, já vi a qualidade do conteúdo dele, e para a gente é fundamental. Em relação à fala da doutora Gabriela, eu queria ressaltar que em Campinas nós temos, entre agentes de saúde, agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de controle de endemias, nós temos quase 1.000 profissionais. E esses profissionais foram fundamentais no enfrentamento da pandemia, tanto na questão da conscientização das pessoas sobre a importância do distanciamento social, do uso de máscara, como também nos centros de imunização, quando for preciso, também no telemonitoramento de pacientes com diagnóstico de Covid, encaminhados pelas unidades básicas e também pela rede hospitalar. Então, eu quero ressaltar que, para Campinas, os agentes comunitários foram fundamentais no enfrentamento da pandemia. Quando nós fazemos os nossos dias de vacinação, que vacinamos quase 30 mil pessoas em um dia, esses agentes comunitários também participam, depois de uma semana de trabalho, participam nesse esforço que reúne em Campinas mais de 1.200 profissionais de saúde nos nossos dias desses. Você vê a importância disso? Em 4 dias desses, nós vacinamos mais de 100 mil doses. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa. A vice-presidência da Frente Nacional dos Prefeitos na área de saúde está preparando já uma
uma solicitação, uma proposta de um programa para o Ministério da Saúde, para o enfrentamento dos procedimentos, cirurgias e consultas do pós-pandemia. Vou chamar de pós-pandemia um pouco otimista, mas nós diminuindo, se tudo correr bem, diminuindo as internações e a pressão da pandemia no nosso sistema de saúde, nós vamos ter que voltar os olhos para aquilo tudo que foi represado, e segundo o Conasems, são mais de 1 bilhão de procedimentos em todo o Brasil. Então, esse compromisso temos também. Antes de finalizar, eu queria aqui falar que os prefeitos, e aqui representados pela prefeita Cíntia, prefeito Edmilson, estão praticamente sozinhos nessa pandemia. No ano passado, nós tivemos um apoio financeiro importante. Campinas recebeu uma verba de um apoio de 300 milhões de reais, 170 milhões para o atendimento à saúde, 130 milhões como compensação da queda de arrecadação. Esse ano não há previsão de investimento mais no SUS do que já foi pactuado, e nem também mais de queda de receita. Então, esse ano, aqui no estado de São Paulo, até o ano passado, o governo do estado fazia o seu plano São Paulo, definia os critérios de restrição e de isolamento social. A partir desse ano, cada município é para si e Deus para todos. A verdade é essa. E nós aqui em Campinas, numa cidade de 1.300.000 habitantes, centro de uma região metropolitana de 3,5 milhões, tivemos que adotar medidas muitas vezes mais restritivas do que o estado de São Paulo, antes da segunda onda, o que foi, no nosso ponto de vista, fundamental, para que no mês de abril nós registrássemos 13% menos de morte em relação ao mês de março, e o estado de São Paulo, 43% a mais de mortes. Então, nós tivemos aqui a adoção e o estudo que a Secretaria de Saúde de Campinas fez, aqui eu cito o secretário Dair e a diretora Andréia, nós adotamos aqui, já apresentei na Frente Nacional dos Prefeitos, indicadores precoces do acompanhamento de pandemia. Não só taxa de ocupação do leito, número de mortes, número de infectados, número disso, número daquilo. Nós adotamos aqui indicadores precoces que nos possibilitou o enfrentamento à pandemia, que reduziu mortes no mês de abril, enquanto o estado de São Paulo aumentou em 40%. Então, os prefeitos têm tido uma função acima, uma função que não era dele. Essa função era do Ministério da Saúde. Essa função era da Secretaria de Estado da Saúde. Mas por questões de ideologia política, por questões de não desgaste político, os governadores, não todos, mas alguns governadores, e o Ministério da Saúde, muitas vezes, não assume essa postura que deveria assumir. Mas em Campinas isso não tem problema, nós assumimos. Assumimos também uma situação de acelerar a vacinação. Nós já estamos aqui com 502 mil pessoas vacinadas na primeira dose e quase 200 mil na segunda dose. É um avanço importante, e nós estamos notando, no dia de hoje, já uma queda na ocupação nas UTIs, e que nos dá uma perspectiva, a princípio, muito boa. Então, eu queria agradecer essa possibilidade, parabenizar a ANESP, parabenizar o Observatório Covid-19 BR, e nós aqui em Campinas vamos usar, sim, essa campanha, vamos entrar no site, vamos divulgar e vamos, juntos, tentar minimizar essa pandemia que, nesses meses todos, já está acabando com a paciência, já está esgotando todos os recursos públicos. Para terminar, eu falo aqui que a população está cansada, que o setor produtivo está cansado. Falo também que mais cansado ainda estão os profissionais de saúde da rede pública, aqui em Campinas, que é um polo grande, onde o setor privado é muito importante. Quase 40% das internações de Covid são da rede pública municipal. Municipal, nem com participação do Estado, municipal. Você vê a sobrecarga que o município tem na condução da pandemia nesse momento. Então, eu falo que todo mundo está cansado, mas só o vírus que ainda não cansou, e a vacinação é o nosso futuro. Então, parabéns, Ricardo, parabéns aos prefeitos aqui, prefeita Cíntia, prefeito Edmilson, e vamos aí fazer a informar as pessoas, informar, prevenir e salvar. Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado, prefeito Dário. Obrigado, secretários Odair e Andréia, por nos prestigiarem com sua presença. Mais uma vez, eu fico muito feliz de ver
que a gestão pública municipal está viva e bem, está batalhando, está fazendo a sua parte. Eu acho que isso está claro para todo mundo que acompanhou esse evento, ou que vai ver o vídeo depois. Agradeço imensamente. Eu vou fazer só mais algumas... A gente já tem um tempo para debate, mas dado o avançar da hora e sabendo que todos vocês têm muitos compromissos, sobretudo compromissos ligados justamente ao objeto dessa campanha, que é salvar vidas, fiquem à vontade se tiverem que sair. Eu sei que o prefeito Edmilson fez uma pergunta sobre terceira onda, sobre a questão de ar-condicionado. A gente trata um pouco disso no material, a questão do ar-condicionado, né? Municípios onde é muito quente, onde é muito difícil fazer ventilação cruzada, existem alternativas. Então, tanto a OMS tem um protocolo, quanto vários países em áreas frias, eles estão discutindo a eficácia dos filtros, né, de filtragem em ar-condicionado, purificadores de ar, medidores de CO2. Então, na verdade, tem vários debates em o que fazer quando você tem que ter climatização. A gente sabe disso, colocou isso no material. Eu acho que o mais importante é evitar aquele modo recirculação, que uma vez que o vírus fica suspenso no ar, ele pode permanecer se você não tiver uma filtragem eficiente nesses mecanismos de climatização, né? Mas já eu vou para as minhas palavras já de encerramento, justamente para que a gente não alongue muito o evento. Isso é um pontapé inicial, esse é o lançamento de uma campanha. Fiquem, inclusive, à vontade, vocês que estão aqui conosco e outros gestores municipais que tomarem contato com esse material, com esse vídeo, para propor futuras parcerias. Estamos aqui para servir vocês, como gestores públicos e cientistas. A gente quer ajudar. Esse é o nosso espírito, tá? Então, fazendo as palavras finais para já encerrar, eu quero agradecer a participação da prefeita, dos dois prefeitos que nos prestigiaram, abrilhantaram esse evento, na verdade, trouxeram essa experiência de luta para todos nós, para entender um pouco como que é estar na linha de frente. E também quero, por último, e não menos importante, pelo contrário, dar os créditos a todos os parceiros que tornaram essa campanha possível. Primeiramente, o Instituto Arapiaú, que acreditou nesse projeto desde a primeira conversa. Sem eles, isso não teria acontecido. Instituto Alziras, que faz um trabalho belíssimo de estimular a liderança feminina na política, de promover capacitações. Já estamos pensando em fazer lives específicas com o público com quem o Instituto Alziras trabalha. Impulso Gov, que são os nossos anfitriões, né, idealizaram lá atrás a plataforma Corona Cidades, que vai hospedar esse conteúdo, que a nossa ideia é atualizar constantemente. Também foram decisivos nesse processo. O Consórcio Conectar, em nome do qual, inclusive, faço homenagem ao seu presidente, prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e também ao seu secretário executivo, Marcelo Cabral, um gestor de primeira, um grande parceiro desde o começo do projeto. Finalmente, a Frente Nacional dos Prefeitos, que vai providenciar o alcance e a magnitude necessárias a um projeto desses, mais uma vez reforçando que a gente está aqui para atender vocês. Muito obrigado pelo apoio à frente. E também, levando em conta que nosso objetivo é fornecer um amplo acesso a esses materiais de campanha, eu vou dizer também que, além de estar presente nesse site que vocês viram, que a gente está divulgando nesse evento, a gente tem um outro portal criado pela Vital Strategies, que está viabilizando esse evento. Ela tem também um portal que é o Cidades contra o Covid, que também é uma parceria entre a Frente Nacional dos Prefeitos, o CONAS, o CONASENS e o SUS. É um hub de comunicação que tem vários materiais de campanha. Então, esse material também vai estar disponível no Cidades contra o Covid. Quero agradecer também a parceria aí da Vital Strategies. E, por último, tem várias pessoas que não estiveram aqui hoje, mas que vale a pena mencionar o nome, porque trabalharam voluntariamente para que tudo isso fosse possível. Tá? Eu cumprimento primeiro o Paulo Inácio Prado, do Observatório Covid-19-BR, que acreditou nesse projeto desde o começo, se dedicou com muito carinho. A Flávia Ferrari, que é um hub das redes sociais, sempre disposta a ajudar, é uma mente por trás da estratégia de difusão desse material de agora em diante. E além do Dr. Vitor Mori e da doutora Gabriela Lota, que vocês conheceram hoje, a gente tem também vários outros especialistas que trabalharam para fazer esse material, né? Michele Fernandes, Márcia Castro, Verônica Coelho, Rafael Lopes e vários outros que toparam uma dinâmica de trabalho coletivo, horizontal, voluntário, em nome de salvar vidas, sempre naquela linha, prefeita Cíntia, a gente ainda pode salvar muitas vidas antes que isso acabe. É isso que está nos movendo, né? E da parte de gestores públicos que se movimentaram para tornar possível. Celina Pereira, Chico Gaetani, Beto Vasconcelos, Fausto Santos, Guilherme Almeida, Rogério da Veiga, Pedro Pontual,
tem uma equipe grande aí que, mais uma vez, está disposta a continuar trabalhando em projetos como esses. E, por fim, a título de mensagem final desse evento, eu desejo, sinceramente, que, apesar dessa imensa tragédia, dessa inominável tragédia, a gente possa refletir como sociedade sobre os nossos acertos, como a gente fez aqui hoje, mas também, sobretudo, sobre os nossos erros como sociedade, né? Para que nada parecido com o que está acontecendo se repita nunca mais no futuro, para que nunca mais aconteça. Com isso, eu agradeço a presença de todo mundo e mais uma vez, desejando que essa parceria continue. Muito obrigado a todos e todas, especialmente a quem nos assiste. Bom dia. Excelente, Ricardo, parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe de peso aí. Contem com a gente.